Mas para a gente entender melhor essa história, a gente vai trazendo informações aqui. Esse acidente escancara a falta de responsabilidade das empresas piratas, as falhas na fiscalização ou a má escolha dos passageiros na hora de viajar. Vamos assistir uma reportagem. A situação de irregularidade do ônibus que veio do Maranhão, capotou e matou 5 passageiros não é uma exceção. Preste atenção neste áudio. O que acontece é o seguinte: eu fui motorista dessas empresas aqui em Brasília, quase todas eu trabalhei. Hoje estou fora desse tipo de transporte, mas posso afirmar que o que acontece é o seguinte: essas empresas saem de Brasília com autorização da NTT para transporte de turismo. Com lista de passageiros, com o nome dos passageiros, RG, tudo certinho. No final da viagem, que é lá no Maranhão, no Nordeste, Ceará, por aí vai, quando elas voltam, elas tiram a folha que tem a lista de passageiros, batem outra no computador, imprime e anexa ao documento original. Mas elas vêm já pagando propina se for parado na estrada. Polícia rodoviária, polícia estadual, já tem o esquema todinho preparado para isso. Então, quando chega em Brasília, quando é parado aqui, que aqui a polícia já trabalha mais honestamente, acontece o que aconteceu. Foi parada e ia ser apreendido o ônibus. Mas tanto os passageiros também têm ciência disso, que o ônibus é clandestino por conta da passagem, que é mais barata, e alguns transportes de mercadorias que são proibidos nas empresas normal, como televisão, motocicleta, bujão de gás. É por isso que eles aceitam sim o transporte clandestino. Todos têm culpa nessa história. O áudio foi enviado com exclusividade para a Record TV Brasília. É de um motorista experiente, que não quer ser identificado, mas que trabalhou por anos em empresas que faziam transporte de passageiros sem a devida regulamentação. O pior é que a oferta desse tipo de serviço, seja em ônibus ou até em carros particulares, é uma realidade fácil de ser constatada aqui em Brasília. Basta andar pelo acesso que liga a estação de metrô à rodoviária interestadual de Brasília para ouvir ofertas de viagens com os seguintes destinos. O mesmo tipo de abordagem se repete na rodoviária de Taguatinga. Um de nossos produtores chegou a combinar como seria uma viagem para Goiânia. Só daqui a viagem é rápida. E aí, tipo, é mais seguro? Como é que é? Moça, de boa, Ixi, eu tenho 16 anos aqui, né? Dá pra levar mala? Não é o carro que levanta lá. Este outro motorista, que oferece o serviço irregular há anos, segundo ele, diz que cobra o mesmo preço do ônibus comercial. Quanto que tá a passagem? 80. Só que é mais seguro? Como é que é? Olha, eu pelo menos trabalho aqui há 20 anos, nunca aconteceu nada, né? Um risco que para muitos não vale a pena. Seguro, né? Eu não pego, não. Perigoso, né? Nós temos que olhar mais a nossa segurança, não é? É muito arriscado. Tentamos informações sobre o número de empresas multadas e de veículos apreendidos junto à Polícia Rodoviária Federal, mas não obtivemos respostas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres alerta que existem apenas 2 tipos de ônibus autorizados para circular pelas rodovias brasileiras: os de linha, que saem das rodoviárias, e os de fretamento, que é quando um grupo contrata o transporte. A gente tem 2 serviços com solicitações, com documentações, com cadastramento bem diferente, né? As linhas que são operadas nos nossos terminais rodoviários exigem uma infraestrutura específica, capacitação de motorista, emissão, né, de bilhete de passagem eletrônico, habilitação tributária e muitos outros requisitos. Isso são as linhas que você vai pegar na rodoviária. Já o fretamento são viagens que você tem, né, um objetivo comum de assistir um show, de realizar um passeio na praia, algo assim. E o cadastramento depende, a habilitação depende de muito menos requisitos, são bem mais simplificados. Então, muitas vezes o que a gente percebe é que um operador que não atende os requisitos para operar uma linha, né, o serviço regular que a gente diz, ele acaba cometendo a clandestinidade para operá-lo. E, na verdade, ou não tem nenhum tipo de cadastramento na NTT, que era o caso desse ônibus, ou tem um cadastramento para o serviço de fretamento ou de turismo, que é muito diferente. Para este especialista em trânsito, o passageiro deve checar se o veículo é regular e cabe a ele denunciar
Afinal, quem se arrisca a embarcar nos clandestinos acaba fazendo uma viagem com destino incerto. O passageiro, ele é o primeiro fiscal. Eu acho que ele tem todo o direito e o poder para fazer essa fiscalização. Essa fiscalização ele deve proceder da seguinte forma. Mesmo que a empresa esteja totalmente legalizada e mostre documentos lá na hora da compra, o ideal seria que, quando fosse embarcar, ele solicitasse as documentações necessárias para a viagem. A documentação da NTT, que autoriza aquele ônibus a fazer a viagem, o documento do veículo mostrando que ele está em condições de viajar, ou seja, o documento está em dia, a habilitação do condutor, que é necessário que esteja de categoria D ou superior, e o curso de que ele é especialista em transporte coletivo de passageiro, que é um curso, inclusive, que tem atualização de 5 em 5 anos. É uma realidade bem complicada, porque você precisa conhecer esses documentos para saber se a empresa está apresentando documentos fidedignos para você. Você tem que conhecer todas essas vertentes aí que ele falou, que você precisa perguntar. Ninguém faz isso. Você vai na confiança, ou você sabe que é pirata, ou você sabe que é idôneo. Porque se você vai numa empresa idônea, você tem a quem recorrer caso dê alguma coisa errada. Já na pirata, você não tem garantias nenhuma. É igual o piratão que se pega na parada de ônibus para ir para qualquer lugar. O sistema é o mesmo. Senão, o resultado é esse aqui, ó. O ônibus está na garagem do Detran, tirou vidas de pessoas, não tinha condição de circular, não tinha documentação, estava completamente errado, sabia que estava errado, já passou por situação semelhante há anos atrás, como a gente mostrou aqui, teve que pagar 50 mil reais de indenização para uma passageira que denunciou a falta de condições, a precariedade do ônibus já quando ela entrou e ela se acidentou, ficou com sequelas desse acidente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. São tantas coisas que você precisa perguntar que você não sabe, que para encurtar a conversa é melhor ir num balcão de uma empresa que tem o carimbo da NTT, que está saindo de dentro de uma rodoviária, porque aí você não tem economia quando se trata da nossa vida.